Tá sério por quê? Tô ouvindo um áudio aqui. E aí, tá bom, fi? Tô. Olha essa barba, que orgulho. Eu tenho que ir no barbeiro pra arrumar ela, mas eu só vou só na semana que vem só. Entendi. Trancado dentro de casa, não sai pra nada. Você tá home office também? Tô. Até, até semana que vem, né? Isso se Uhum. não prorrogar a fase vermelha, né? É. Que a gente vai sair da fase emergencial agora, né? Uhum. E aí já a gente entra na fase vermelha. Vamos ver o que vai dar. Rodrigo, Paz, irmãos, tudo bom? Paz. bom e Também você? bem, graças a Deus. Dá um tempinho aqui enquanto o pessoal chega. Deixa eu só ouvir aqui um áudio do reverendo. Vai lá.
Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. Bom, vamos começar nossa aula. Ué, a Sil estava aqui, sumiu. Deve ser algum problema na internet, né? Ok. Meus irmãos, a gente vai começar orando, né? Obviamente, agradecendo ao Senhor pela sua morte e ressurreição. Eu gosto bastante do Natal, mas eu acho a Páscoa muito mais, não muito mais, mas sei lá, eu acho mais emocionante. Acho muito bonito, enfim. Então a gente vai agradecer ao Senhor pela sua morte, principalmente pela sua ressurreição, né? Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação também. Então, é um dia para a gente agradecer a Deus. E eu acho incrível também que estejam pessoas ao redor do mundo inteiro celebrando a mesma coisa. Eu acho isso muito legal. E aproveitar para orar também pelo Vini, pelos seus pais, né? Pelo seu Jorge, que ainda está internado, está com Covid. Ele está um pouco melhor, mas ainda assim está internado, precisando de cuidados. Orar também pela dona Cida, mãe dele, que tá em casa, né? Também melhorou, mas ainda assim necessita de cuidados. E pelo próprio Vini também, que vai precisar ficar nos próximos 15 dias em casa também, em quarentena, para poder se preservar, né? E preservar os pais também. Alguém tem mais algum pedido de oração? Diga aí. Incluir minha tia. Minha tia, ela teve um infarto, ela tá no hospital, tá? Edilene. Edilane. É que perdeu o filho? Não, é outra. Essa é da parte da minha mãe. Pelo pai do Bruno, né? Eu acho que ele sofreu um acidente doméstico. Qual Bruno? Ok. Edilane, o Bruno, Vinícius. Mais algum pedido de oração, gente? Não? Então, vamos orar. Santo Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua morte, por tua ressurreição. Obrigado por essa obra, ó Deus, incrível, feita ali na cruz do Calvário, realizada ali na cruz do Calvário, para que nós, pecadores, pudéssemos, no dia de hoje, olhar, ó Deus, para a nossa vida e enxergar o milagre de sermos não mais achados no meio do vale dos ossos secos. Mas hoje, ó Deus, nós caminhamos, ó Pai, como pessoas que são chamadas pelo nome do Senhor, que fazem parte de um reino que existe desde antes da fundação do mundo, e que mesmo, Senhor, com esse cenário tão difícil que temos vivido, ó Pai, nós sabemos que a nossa esperança não está aqui, não vem desse mundo, não vem dos governantes desse mundo, não vem, ó Deus, dos cientistas desse mundo, daqueles que detêm uma sabedoria ou conhecimento elevado, não vem deles a nossa esperança, Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, do Criador do céu e da terra.
a qual tem como Cristo o nome sobre todo nome, e nós, debaixo desse nome, nos submetemos, nos humilhamos, o buscamos, o adoramos, porque ele sim é digno de ser honrado e adorado. Acima de qualquer tradição humana, de qualquer senso comum e costume, ó Deus dos homens. O nosso motivo, ó Deus, de adoração, ele é muito maior, ele é muito mais preciso, ele é muito mais eficaz. Porque o justo deu a vida pelos injustos, o santo pela vida dos pecadores. E hoje nós nos achegamos ao trono da graça, porque o teu santo Filho proporcionou isso para nós. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Cordeiro que foi imolado. Obrigado, ó Deus, por esse Cordeiro sem mácula, que morreu para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor, porque em Cristo todas as dores, todas as doenças, todas as mazelas, elas se vão, elas foram levadas por aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Obrigado, Senhor, porque é no nome de Cristo que nós oramos, é no nome dele que nós temos essa oportunidade de ter uma aula, de voltar, ó Deus, a ter os nossos encontros presenciais. É por conta dele que nós nos movemos e existimos. Obrigado, Senhor. Nós queremos agradecer pelo teu filho. E no nome dele orar, ó Pai, pela vida da Edilane, ó Deus, a tia do Rafa. Toma conta dela, Senhor. Tem misericórdia dela. Sustente-a em suas necessidades, ó Deus. Seja com o seu corpo, com a sua saúde, ó Pai. Faça-nos ouvir, ó Deus, bons testemunhos, ó Deus, de melhora, em nome do Senhor Jesus. Bem como dos pais do Vini, ó Deus, que estão nesse momento, seu Jorge internado, Dona Cida em casa. Essa é uma situação difícil. E nós pedimos, ó Deus, que a tua mão poderosa venha trazer saúde, ó Pai, para eles. Venha trazer, ó Deus, paz e tranquilidade para o Vinícius poder cuidar dos seus pais e administrar, ó Deus, o que precisa ser administrado. Protege ele também, ó Deus, de qualquer possibilidade de contágio, enfim. Oramos também, ó Deus, pelo Bruno, ó Pai, pelo seu pai e esse acidente doméstico que ele teve. Traz, ó Deus, descanso, acalma os corações ansiosos, traz saúde, ó Deus, para aqueles que não têm nesse momento e nos fortalece, ó Pai, para que no dia mau como esse, o nosso coração não se perca em nossas inquietudes. Pelo contrário, descanse na ressurreição daquele que venceu a morte, para nos dar vida e vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, nós tivemos a liberação, né, para os encontros presenciais. Deixa eu adicionar aqui a Águida. Para os encontros presenciais. A nossa mesa administrativa ainda não se reuniu, mas acho que provavelmente a gente também já retorne no próximo domingo, né? Já que a nossa congregação ela é composta por um número reduzido de pessoas, ainda assim com todo o cuidado que a gente já tem tomado, mas vigiando um pouco mais, a gente pode conversar nessa semana sobre um retorno às nossas atividades presenciais no domingo que vem. Vamos ver o que vai acontecer. De todo modo, vamos continuar orando pelos nossos irmãos e pedindo a graça do Senhor para que a gente saiba agir com sabedoria e responsabilidade nesse momento. Pois bem, meus queridos, estamos na aula 4 da nossa apostila, da revistinha que vocês têm. A gente está falando sobre Deus, revelação e teologia verdadeiros. Esse cara é o melhor. A gente precisa tratar sobre essa fonte verdadeira de teologia, né? E por isso a gente vai começar lendo exatamente o nosso texto base. Então abram aí as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 6 ao verso de número 16. Tá faltando Manu hoje, Giovana, Paula também. Eu não gosto de aula online, gente. Queria reclamar não, mas me perdoe. Me perdoe, é muito ruim.
O Arildo também, né? Arildo também, olha, ninguém conta para ele que eu esqueci dele, tá? É que o Arildo ainda tá no horário, né? Ainda é Exato, 5h17, né? já ele Das chega. 5h30 tá no horário do Arildo ainda. Ai, meu Deus. Cara, pois bem, só avisando que a gente está gravando a aula, tá? Vou disponibilizar lá no nosso canal, como vocês bem sabem, para quem perdeu a aula poder acompanhar depois. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, expomos... Gente, eu vou ler do versículo 1, porque quando tem um entretanto, já nos fala que tem uma coisa antes, né? Então, não custa nada a gente ler a partir do verso de número 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva da sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vou dar uma parada aqui, ó, Emmanuel chegando. É interessante porque se a gente ler até aqui esse versículo de número 5, bem como a Genebra ela comenta, parece que Paulo está pedindo desculpa porque ele não entende tanto do assunto, né? Parece que ele tem alguma espécie de timidez ou falta de instrução, mas na verdade ele sabe que o ser humano facilmente convencido por qualquer tipo de domínio acadêmico ou de persuasão humana, ele deixa bem claro que a sua função como aquele que anuncia o evangelho e escreve a carta para essa igreja bem complicada, não está na sua oratória, não está na sua homilética, enfim, não está nisso, é o poder de Deus que aperfeiçoa ele na fraqueza dele, que utiliza do conhecimento que ele tem, das habilidades que ele tem, para que ele possa continuar a falar sobre o evangelho. E aí faz agora sentido, sabendo que é poder de Deus e não sabedoria humana, faz sentido continuar o verso de número 6 dizendo: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está citando Isaías 64, verso 4. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos fora dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que eu destaco aqui nesse texto a princípio? A gente não vai falar dele agora, né? Basicamente, a gente vai tratar do que a revista está propondo, que paralelamente tem a ver com esse texto também. Mas o que é destacado aqui para vocês
de cara nesse texto? Quais são os elementos que vocês observam assim, olha, e até com base também naquilo que vocês leram durante a semana? Quais são os elementos chave assim desse texto? Não é retórico não, tá? É para vocês responderem. Vou falar, então. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Ah, pelo que eu entendi, pelo que eu tinha lido, né? Ele está mostrando que a pregação dele não advém da sabedoria humana dos homens ou de algo que ele aprendeu, mas ele está reforçando que o ensino, a pregação vem do Espírito Santo. Em resumo, é isso, né? Que é ele que nos auxilia a entender as coisas espirituais. Perfeito, é exatamente isso. Primeiro ele faz esse contraste entre sabedorias, né? Sabedoria humana e sabedoria do Espírito, que é dada através do Espírito, obviamente. E é legal que uma coisa, o que finaliza esse texto é exatamente o primeiro ponto da nossa aula, que é o fato de que quem pode perscrutar a mente do Senhor? Ninguém pode fazer isso. Nicolas. Mas nós temos a mente de Cristo. Então ele está falando, ele termina o texto falando basicamente do que a gente vai começar a tratar, que é a respeito dessa comunicação que nós temos por sermos feitos à imagem do Senhor. Eu não vou entrar a fundo no assunto imagem de Deus, porque vocês já sabem disso, a gente já viu isso. Mas repara que o fato de Deus se manifestar de uma maneira comunicável a nós já traz para nós uma coisa importante aqui, que Deus, ele nos fez a sua imagem, né? E esse é o quesito incrível da imagem de Deus, que faz com que Deus seja pessoal, tenha uma pessoalidade, né? Na revista de vocês ele fala um pouco a respeito sobre a pessoalidade. Lógico que a Bíblia não vai dizer que Deus é uma pessoa, mas ele carrega em si, ele demonstra, a palavra do Senhor demonstra essas características de pessoalidade, porque nessa pessoalidade o Senhor se comunica com as pessoas que ele criou. E é por isso que nessa pessoalidade, nessa comunicação, que ela é feita de maneira verbal mesmo, a tradição oral, ela é importantíssima para nós, importantíssima. E ela também é perigosa. Eu acho legal que a revista, o nosso reverendo Alceu, que escreveu esse estudo, ele fala sobre, acho que foi na lição anterior, né? A lição 3, ele fala sobre esse exercício do telefone sem fio. Agora não tenho certeza se é isso mesmo. Se é nessa lição ou se é na outra. Acho que foi na outra. É nessa mesmo? Mesmo. Perfeito. Isso. Traz essa ilustração do telefone sem fio exatamente pelo perigo que pode causar, né? Todo mundo já brincou de telefone sem fio aqui, sabe que nunca dá certo, né? É impossível a mensagem no final chegar do mesmo jeito. Só que quando se trata dessa transmissão da mensagem de Deus, ela chega até nós. É óbvio que a gente teve perigos durante toda a história, a gente tem muitos perigos. Muitas pessoas que, para se valer do seu próprio entendimento, ou por questões pessoais, ou por questões políticas, ou por interesses econômicos, seja lá o que for, muitas histórias, muitas trajetórias denominacionais
quiseram deturpar uma parte ou outra da história, da mensagem, aliás. Mas, por exemplo, hoje, nesse dia em que a gente celebra a ressurreição de Cristo, a gente pode ter certeza do cuidado do Senhor em relação a transmitir essa mensagem de uma maneira linear. Esse princípio extremamente importante, como eu já informei, né? Que se não fosse isso, nossa fé seria vã e nossa pregação também, ele permanece. E ele não permanece só para a igreja reformada, só para a igreja presbiteriana, só para aqueles que estão debaixo da confissão de fé de Westminster. Ele permanece para toda uma comunidade cristã espalhada pela terra, espalhado pela história. Cristo ressuscitou. E se nós acreditamos nisso, é porque a mensagem do Senhor ela foi preservada. Mas ela não foi só preservada por homens, por homens bem intencionados, que se esforçaram em fazer isso. Eu vou falar um pouco disso mais na frente. Mas pelo próprio Espírito do Senhor. Porque se é pelo discernimento do Espírito Santo e é pela sabedoria dele, logo, ele é quem vai tomar conta de como essa mensagem ela vai ser passada. Isso aqui é algo para a gente pensar. Qual que é a questão a respeito do Evangelho, da proclamação do Evangelho? Não está apenas no pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Espírito Santo. Esses imperativos que a gente tem em Mateus 28, por exemplo. Não, diz respeito também ao cuidado do Senhor em fazer esses proclamadores do Evangelho proclamarem a sua palavra da maneira correta. Então, se hoje pessoas estão ouvindo a respeito da ressurreição de Cristo, se hoje a gente tem aí a internet para poder falar também a respeito da ressurreição de Cristo, isso de uma maneira global, então isso também é cuidado do Senhor, tem a orientação do Espírito Santo para que isso se encaminhe. Ok. Os antigos escritores da Bíblia, essa semana eu estava tendo aula de hebraico, reforço de hebraico, que para ser bem específico, porque eu não sou bom em hebraico. E aí a minha professora de hebraico, ela estava me explicando uma questão bem importante. Eu não sei se vocês já viram algum texto em hebraico. Se não viram, procurem na internet um pedaço de um original, assim. Vocês vão ver que são letras totalmente diferentes, né? É um alfabeto extremamente esquisito, que se lê da direita para a esquerda, e ele é muito difícil porque você precisa pensar como um oriental, como alguém ali do Oriente Médio, para poder entendê-lo. E ele é tão difícil que ele não tem vogais. O alfabeto hebraico ele não tinha vogais, aliás, né? No original. São apenas consoantes. E aí, quando ela estava me explicando isso, eu falei assim, mas como é que eles entendiam? Como é que eles conseguiam definir uma palavra, por exemplo? A palavra nome Davi, por exemplo, é um nome com 3 letras no alfabeto hebraico. E aí eu perguntando isso para ela, ela falou assim, tradição oral. A gente não sabe, mas o ensinamento de pai para filho. Então, isso eu estou falando de linguagem. O ensinamento de pai para filho, a maneira como essa geração mais velha passava para a geração mais nova, fazia com que eles tivessem uma compreensão e conseguissem entender o texto do Antigo Testamento, por exemplo, de uma maneira normal. Quem que cuidou disso? Olha só, quais as chances disso dar errado? Muitas chances. Mas por que não deu errado? Porque não é a palavra de homens antigos, é a palavra de um Deus antigo e que cuida ainda da sua palavra até hoje. Então, quando você pensar em tradição oral, pense sempre que Deus ele cuidou da transmissão da sua mensagem nos mínimos detalhes. Obviamente, bem mais para frente, aliás, perto ali da Idade Média, idade que é ano 1000. Os maçoretas eles colocaram as vogais na Bíblia por uma questão de preservação da língua que estava prestes a ser extinta, e aí se torna um pouco mais comum porque era o único elemento entre todas as línguas do mundo que eram presentes naquela época que o alfabeto hebraico não possuía, que era as vogais. Então eles inserem as vogais e assim a língua permanece e ela permanece até hoje, né?
Mais para frente eu vou falar um pouco a respeito sobre dessa doutrina da providência. Eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês. Mas, enfim, voltando para o nosso primeiro ponto sobre a pessoalidade de Deus, isso também é extremamente importante, porque quando a gente está falando de um Deus que ele não fala através de sabedoria humana e utiliza os seus arautos, não baseado na sua sabedoria humana, mas através de um discernimento espiritual, para aqueles que têm a mente de Cristo, uma mente que ela não é comunicada aos outros homens, a gente pode ter certeza que o objetivo do Senhor de ser conhecido, ele é muito mais intencional do que uma descoberta evolutiva de qualquer outra religião. A gente pode pensar em diversas outras manifestações místicas e religiosas que são seguidas pelos homens, mas elas são sempre elas têm uma falha de comunicação absurda, porque elas sempre atribuem a um Deus ou a uma entidade alguma coisa que precisa ser feita para dele se comunicar. Então, se uma tribo no sul da Tailândia faz um ritual pagão para que a chuva venha e faça com que essa colheita possa ser próspera, essa plantação possa ser próspera, eles fazem um sacrifício. Se os adeptos da mitologia grega, que parece que agora estão querendo voltar a acreditar nos deuses da mitologia grega, ali para as bandas da Grécia. Se aquele povo precisa ter alguma resposta de Zeus, de Atenas, de Netuno, seja lá de quem, Poseidon, né? Seja lá de quem for, eles vão fazer alguma coisa, porque a tradição deles exige que esse Deus seja agradado de alguma forma, e aí ele vai responder, ou pressupõe-se que ele vai responder se a chuva cair, se a colheita der certo, se prosperar um casamento, se der qualquer coisa assim do tipo, né? E ninguém avisa nada, ninguém conversa, esses deuses eles não têm nenhuma história para contar, não tem uma comunicação aberta, né? Tem as histórias dos poetas rapisosos, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas boa parte da mitologia grega ela veio através desses poetas que eles iam para um determinado local, em algumas montanhas existiam aqueles geysers de fumaça tóxica que vinha da terra, e aí eles sabiam desses lugares, taxavam esses lugares como lugares sagrados, inalavam essa fumaça que vinha da terra, que tinha uma mistura de enxofre com outros tipos de substância, e aí eles ficavam doidão, e dali surgiam algumas histórias que elucidaram muito do conhecimento mitológico, tanto grego quanto romano. E ali as pessoas começaram a adorar esses deuses, porque daí esses poetas voltavam e contavam histórias incríveis desses deuses que eram absolutamente parecidos com os humanos, mas com algum atributo um pouco mais evoluído, mais, como posso dizer, acima, né, dessa sociedade. E não só isso, essas pessoas agora teriam que temer esses deuses que tinham essa comunicação esquisita com esses caras. Então, daí para ter rituais como os bacanais, né, feitos para o Dionísio, que também é conhecido como Baco, e outras histórias, a comunicação ela era sempre terceirizada e ela era feita através de coisas assim. Além disso, vem e aí a tradição oral entre eles perpetua essas coisas. Só que no nosso caso, diferente de todos esses casos, nós temos um Deus que ele é a palavra. Ele não apenas fala coisas, ele não apenas registra coisas para poder ser entendido. Ele é a palavra, ele é a própria comunicação. E ele não se deixa ser atribuído a nenhum tipo de imagem. A gente já falou isso quando a gente falou um pouco sobre o mandamento de não fazer imagem ou escultura do próprio Deus. Esse Deus que se revela utilizando uma comunicação própria do ser humano mostra que ele quer ser conhecido e de maneira pessoal. Não é de maneira individualizada, mas é de maneira pessoal, falando com o homem dentro da sua capacidade cognitiva, dentro do seu conhecimento de linguagem, mas se comunicando de todo jeito. Isso já é incrível.
E aí, para facilitar que ele seja mais conhecido, como mandamento, ele faz com que esses homens que ouviram dele, leram o que ele deixou escrito, ouviram dos seus pais, ouviram da tradição, enfim, daqueles que também ouviram a respeito do próprio Deus, que continuem comunicando dessa maneira. Isso não apenas torna Deus diferente de todos os deuses, mas faz com que ele seja realmente mais eficaz do que todos eles. Porque mesmo que você ouça, se o Espírito Santo não quiser te revelar, te tornar aquilo que você está ouvindo compreensível, você pode não crer, como que acontece com muitas pessoas. Se o Espírito Santo não tornar compreensível a mensagem do Evangelho, elas não vão entender. Por isso essa distinção entre os que são inclinados ao Espírito e os que são inclinados às coisas da carne, porque ambos podem ouvir sobre o reino de Deus, mas só aqueles que o próprio Deus quer que conheçam mais sobre ele, que tenham entendimento dele, vão entender através do próprio Espírito. O Berkoff, ele deixa aí na lição para vocês 3 argumentos filosóficos em favor dessa pessoalidade de Deus, a partir dessa revelação natural. Primeiro, está aí na revista de vocês, que a pessoalidade do ser humano só pode ter a sua origem numa causa pessoal. Segundo, que a ordem e beleza do cosmos implica num criador com vontade, sensibilidade e inteligência, isso é, uma pessoa, e aí esses atributos ele comunica com o homem. E a natureza moral e religiosa do ser humano indica a existência de um ser capaz de determinar o certo e errado, portanto, uma pessoa. Então, ele conclui que esses são argumentos razoáveis e verdadeiros, porém, do ponto de vista cristão, a prova cabal de que Deus é pessoal é que ele mesmo se revelou assim com a sua palavra. E aí a revista também ela traz para a gente alguns textos que provam dessa pessoalidade de Deus. Eu queria que vocês fizessem o exercício de ler. Então, eu vou pedir que vocês me falem 2 textos que falam sobre essa possibilidade de Deus falar e de ouvir o homem. Porque não apenas Deus fala, mas ele também ouve o ser humano. Quem quiser pode ler o texto que achar conveniente, tá? Só não leiam o mesmo texto. Mas que puder, por favor, leiam 2 textos que falem sobre Deus falar e ouvir. O Eve, Oi. eu preciso citar exatamente o versículo. Por exemplo, no caso de Jó, quando Jó fala, quando Deus fala com Jó, poderia ser um exemplo. Pode ser um exemplo, sem dúvida, de Deus falar. Por exemplo, Jó 23. Jó 23. Respondeu, porém, Jó. E aí ele fala. Qual o versículo específico? Então, eu acho que não é nesse que ele começa. Espera aí que eu vou... Tô lembrando de um aqui que é quando ele fala que onde estava Jó, quando ele criava os
céus e a terra? Não. Uhum. Ó, Jó 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Esse texto é maravilhoso, né? Porque deixa Jó totalmente desconcertado, né? Depois que ele passou Eu ia alguns falar, capítulos falando. por exemplo, João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, acho que o Rodrigo quer falar. Fala, mano. Então, Everson, na outra aula que nós tivemos, nós falamos acerca de revelação geral, que o Vini explicou para a gente, Deus se revelando por meio da criação. E aí ele nos ensinou que Deus não só se revelou por meio da criação, mas também ele mantém e governa tudo com soberania. Quando a gente vai para a revelação especial, a Sagrada Escritura, e vendo Deus se revelando como pessoa para nós, o que a gente acaba automaticamente entendendo a partir do que o autor da revista tá ensinando, né? Que é o Espírito de Deus inspirou os homens a escrever a respeito desse Deus, que é pessoal, e o Espírito de Deus também é quem ilumina a mente das pessoas para compreender as verdades que estão registradas na Escritura a respeito desse Deus. E aí, o interessante é que quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos alguns ataques que a igreja sofreu. Por exemplo, a Bíblia já sofreu várias tentativas de ser extinguida de alguns países, queimada e tudo mais, mas eles nunca conseguem chegar a esse resultado, porque é o próprio Espírito que garante que a palavra de Deus se mantém preservada. E às vezes nós pensamos que é o nosso braço, né, que faz essas coisas, é a nossa razão, é a nossa, digamos assim, até mesmo a nossa apologética em querer defender a fé, é que mantém esse Deus sendo conhecido na sociedade, mas é o próprio Deus, pelo seu Espírito, que faz isso, né? Exatamente. Exatamente. O que traz para a gente uma segurança muito maior, né? Porque, de fato, o Evangelho, apesar a Bíblia, apesar de ser o livro mais vendido no mundo, por toda essa história de perseguição que a gente enfrentou e continua enfrentando, ele realmente poderia ter sido extinguido, né? Mas ele continua vivo e eficaz. E é aí que tá, quando a gente olha para esse contraponto, né? A gente tem uma religião odiada pelo mundo e a gente tem uma mensagem que continua de pé, né? Como é que fecha essa conta? Só o próprio Deus que tomando conta disso. Isso é maravilhoso, porque a palavra é dele, né? A mensagem é dele. Queria ver um texto também sobre o planejamento e decisão de Deus. Alguém pode ler para a gente um texto que fale sobre isso? Um ou dois textos? O texto de Atos, né? Quando Pedro tá pregando e diz que aquelas pessoas mataram Jesus, Atos 2, mas Deus tinha planejado entregar Jesus antes mesmo disso. E que aquelas pessoas eram culpadas por causa do que elas tinham feito. Boa, muito bom. E aí é um homem falando a respeito de algo que o Senhor mesmo planejou. Isso é incrível Sim. também. Você pega também a questão do profeta Amós, se eu não me engano. Ou é Jeremias? Não, acho que é Jeremias, que fala que
Senhor, o Senhor vai trazer uma nação ímpia para julgar a gente? E aí ele pega e fala assim, eu vou trazer uma nação ímpia para julgar vocês. É meu plano trazer eles, mas eles vão ser julgados também por que eles fizerem com vocês. Eu não me Plano e recordo decisão. qual é o profeta. Plano e decisão do Senhor. Sobre Deus conhecer, saber e conhecer as pessoas. A gente já falou de 2 pontos de pessoalidade, né? Deus falar e ouvir, no exemplo que a Sil falou de Jó. Tanto Deus ouve quanto Deus fala nesse livro. Esse exemplo de planejamento e decisão que o Rafa, esses 2 exemplos de planejamento e decisão, né? E eu queria que alguém compartilhasse algum versículo que falasse sobre Deus saber e conhecer as pessoas, né? A sua própria criação. Esse está mais fácil. Manu, Águida, Suzane, quero ouvir vocês também, tá? Sei que a câmera está desligada, mas vocês estão ouvindo. A Águida já liga a câmera dando risada já. É. Ô, Everson, Diga. no Apocalipse, nas cartas que são enviadas às igrejas, igreja de Éfeso, Esmirna, a Tiatira, Pérgamo, todas elas apresentam um relato onde o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço Perfeito. o que você realiza e tal. Então o Senhor conhece, o ser humano conhece a sua igreja. Isso é um texto prova, né? Está explicitamente escrito. Perfeito. Então, a gente tem exemplos aqui suficientes, né? Achei que alguém ia falar de Salmo 94, 139, mas tá bom. Eu gostei dessas referências diferentes. Queria que alguém também me falasse sobre a característica do Senhor avaliar, apreciar e se desagradar. Essas características de Deus. Vocês têm algum texto para poder falar a respeito disso? As cartas que o Rodrigo acabou de citar. Não, esperto, eu quero outro. Mas é verdade, é verdade. É verdade, conheço tuas obras. Os profetas obras, menores Rafael. todos têm lá Deus se desagradando do povo. É ficar fácil, quero texto, quero substância. Tá, Amós 3. É um texto que me bate muito. É Amós 3? Acho que é Amós 3. Amós 3, é isso mesmo. Lê pra gente. Ó israelitas, ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito, de todas as famílias da terra. Escolhi somente vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão 2 pessoas juntas, se não estiverem de acordo? O leão rugirá no bosque sem que tenha presa? O leão forte rugirá da toca, se não houver apanhado nada? A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? A armadilha se desarmará se não tenha apanhado alguma coisa?
alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? E assim ele segue até o fim. No Perfeito, 4. perfeito. O próprio exemplo do Senhor se agradando de uma oferta de um filho de Adão e Eva e desagradando da oferta de outro, mostra o quanto o Senhor tem essa avaliação, apreciação e capacidade de se desagradar de alguma coisa, né? E por último, amar e odiar, essa característica pessoal de Deus. Essa também tá mais fácil. João 3,16. João 3,16. Ah, não. Ó, Malaquias também, capítulo 1, versículo 2, diz: O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntaram, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó, desprezei Esaú. Então aí, o versículo prova também sobre o amor de Deus, né? Perfeito, E perfeito, Deus perfeito. odiar. E Deus odiar. E odiar também. Ok. Então, por Deus ser uma pessoa, ele pode ter todas essas questões, né? Essas características. E essas características são características que também nós temos. Por quê? Porque ele comunicou isso conosco, né? Pois bem, sabendo de tudo isso, sabendo também do que vocês estudaram na aula anterior, dessa revelação natural do Senhor, eu queria saber de vocês como é que ordem, beleza na criação podem revelar características pessoais de Deus. Posso ler? Pode. Vou ler o que está escrito na revista. A ordem e beleza do cosmos implica um criador com vontade, sensibilidade e inteligência. Boa, boa. Boa que tá Ou na seja, revista, né? é um Deus que... Pode falar, desculpa. Não, é exatamente isso, um Deus que fez tudo com propósito, né? Um Deus inteligente, que... Eu não sei explicar, mas é isso. Exato, exato. Só com essa resposta a gente já pode entender que o acaso ele não pode ser defendido, né? As Não. coisas, e aí eu acho até engraçado que as pessoas elas acreditam que tudo acontece por um propósito, mas elas não querem acreditar no propósito de quem? De Deus. Né? Não é estranho isso? Não, tudo acontece por conta de um propósito. E aí fica todo mundo tentando achar o seu próprio propósito. Quem estipulou isso? Propósito de quem? Com base em que você vai defender ou viver debaixo de um propósito? Alguém tem que ter um ponto de partida, precisa de um ponto de partida. E só o fato das coisas funcionarem já mostra esse fator de Deus na criação, né? Todas as coisas elas existem, elas cooperam para um bem. A xicrinha do Rodrigo. Elas cooperam para um bem, elas têm uma função e uma relevância que mostram o quanto tudo isso, eu não vou usar a palavra arquitetado para não parecer o demiurgo lá da filosofia, mas tudo isso existe dentro de uma harmonia que ela é maior, fala de alguém que está acima dessas coisas. Sabendo disso, então, como é que a natureza... Pode falar, Rafa. Essa questão que a Sil levantou também foi levantada na aula passada, de algo ter um padrão de algo, padrão moral, padrão de beleza. E aí nós vemos hoje, claro que tem todo um contexto, né? A questão da desconstrução da beleza. Sim. Se aceite como você é, aquelas coisas todas. Não que esteja errado, tem que ter um debate muito mais amplo em questão de tudo isso, claro. Mas a questão de você estipular que qualquer padrão de beleza
é viável, você acaba caindo no relativismo. Sim. Porque você não tem um padrão estipulado. Não estou falando aqui exatamente do padrão de beleza da mulher, como é colocado nas mídias. Estou falando no padrão de beleza como um todo, né? Que existe algo maior que a gente que define o que realmente é belo, o que realmente tem a ver com beleza e o que não é, o que não tem a ver com beleza. Sim. E eu acho que isso deve ser sempre ser trazido para nós, antes de definirmos o que realmente é ou não é, pensando sempre nesse Deus pessoal que deixou traços no universo e que, por ele ser o Criador, ele tem a primazia em definir se aquilo é ou não agradável aos olhos dele. Perfeito, perfeito. E se isso é verdade, então por que que a sua criação e o homem, que é esse exemplar da própria imagem e semelhança de Deus, ele vai buscar o contrário, né? E aí ele vai defender, não, essa arte que é feia, de certa forma, essa manifestação artística que não é bela nos olhos das pessoas, mas a beleza está no olho de quem vê. Só que a pessoa que vê, ela foi feita pelos olhos de alguém que preza por uma ordem, que preza por uma harmonia, que preza por um padrão estético que não é o nosso padrão estético, mas é um padrão que está acima. Porque quando o Senhor ele revela a beleza, ele não revela apenas beleza. Eu vou fazer vazão da tríade da estética filosófica. Ele não preza só pela beleza, ele preza pela bondade, ele preza também pela verdade daquilo, né? Então, por exemplo, se os céus eles proclamam a glória de Deus, é um céu bem feito, bonito, funcional e verdadeiro. Não é só o céu, é um céu com propósito, né? Então, logo toda a criação ela é baseada nisso. Quando o homem ele renega isso, aí a gente volta para Romanos 1, que os homens não querem dar vazão a isso, não querem se render a isso. Não é apenas a beleza, ao nosso padrão estético, é a ordem do Senhor, é a harmonia com que todas as coisas foram criadas, com o propósito que elas foram criadas. Se eu nego isso para olhar para dentro de mim, achar alguma beleza, eu tô negando essa pessoalidade, esse senhorio pessoal do próprio Senhor. E aí, meu filho, é isso que a gente vai ver e vai sofrer tem sofrido durante todos esses tempos, né? Onde as pessoas trocam. Aí acontece o que a palavra fala. São pessoas que trocam o mal, trocam bem pelo mal, chamam de bom aquilo que é mal, trocam a mentira pela verdade e vivem nessa escravidão, né? Qual então a importância, ou melhor, pensando nisso, acho que a gente já falou sobre isso, né? Como a natureza então moral e religiosa do ser humano revela um ser pessoal. Tá nisso que a gente já está falando, né? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é qual que é a importância, então, de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus no contexto da revelação de Deus? Tentem pensar nisso nesse contexto de hoje. Qual que é a importância de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus para a revelação de Deus, tendo Cristo morrido, né, e ressuscitado como homem? Por que essa figura humana de Deus ela é importante para falar sobre a imagem e semelhança de Deus em nós? Não sei se minha pergunta ficou muito clara, mas espero que entendi. Não, né? Eu vou tentar repetir. Você bananou tudo aí agora. Qual que é a importância de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Cristo? E qual que é a importância de Cristo ter sido, sendo um homem, ter morrido e ressuscitado? Acho que agora ficou mais fácil. Mais ou menos. Ficou mais claro, ficou mais claro. Aliás, a gente também já falou sobre isso. A questão da Imago Dei vem também a questão do governo, né? Sim.
Deus ele criou todas as coisas com um propósito. Quando ele organizou todas as coisas, tudo era bom porque tinha função, e essa função era boa para o homem. Certo. Então, nós, como imagem de Deus, somos co-governantes com Deus. É a questão da mordomia cristã, ou da mordomia da criação, no caso, né? Neste caso, né? Do homem, mesmo afastado de Deus, ele continua sendo mordomo de Deus na criação. Então, a Imago Dei, ela diz respeito aos atributos transmissíveis de Deus para nós. Agora, isso sendo levado a Cristo, Cristo como nosso representante, Deus, como diz Hebreus, ele se fez parecido com os homens, não com os anjos, porque ele precisava ser igual àqueles que ele iria comprar. Se Cristo tivesse se esvaziado a ponto de ser anjo, ele compraria anjos. Ele pagaria por anjos, ele não pagaria por homens, porque necessitava de pessoas que fossem do mesmo patamar, digamos assim, colocando no meio bem chulo. Então, a necessidade de Cristo ser homem é porque ele estava pagando por homens. Então, ele deveria ser igual a nós. E sendo igual a nós, e sendo também Deus, ele pode pagar pelo pecado. Se ele fosse apenas homem, ele não poderia pagar pelo pecado. O máximo que ele poderia fazer é pagar pelo dele. Mas como ele não era apenas um homem, ele era o homem Deus, então ele poderia também pagar o pecado de todos aqueles que ele queria pagar. Então, a necessidade de Cristo ter encarnado é nos mostrar o que é ser um corregente, como que ele viveu aqui nessa terra nos mostra como que é ser um corregente da terra, e também para pagar pelos nossos pecados ele tinha essa necessidade. Acho que é isso. Não sei se eu confundi, se eu não confundi. Não, deu certo. Confundiu menos que eu. Não, é exatamente isso, né? As pessoas, elas não querem, por exemplo, acreditar que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, porque talvez isso soe degradante demais, né? Que homem é esse que pode salvar um outro homem? É alguém que é 100% homem, 100% Deus. Então, a gente tem um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, que redime homens à sua imagem, para torná-los a sua imagem e semelhança, né? Restaurar essa imagem e semelhança, e ele faz isso nos moldes de um homem sofrendo. Ele não, como você mesmo falou, ele não redime anjos e ao mesmo tempo ele não redime a criação. Ele não morre apenas pela criação, digo, natureza, né? Ele poderia ter se manifestado dessa forma para poder tornar essa criação santificada ou resgatada, seja lá o que for. Mas não é esse o objetivo. O fato dele se tornar homem mostra o quanto também nós somos a primazia da criação, o quanto nós somos importantes para o próprio Deus, e o quanto ele se importa com essa criação de uma maneira absurda, assim, uma maneira extrema, porque essa criação que tinha responsabilidade de cuidar, que tinha responsabilidade de se perpetuar e que tinha a responsabilidade de, nesse cuidado, nessa mordomia, como já foi falado, adorar ao Senhor, ela precisa ter a sua consciência, o seu coração totalmente transformado para fazer isso. Então, Cristo como homem, sendo o objeto do sacrifício, ele redime essa humanidade que agora está perdida, que não sabe mais o que é padrão de beleza, que não sabe mais o que é padrão de moral, que não sabe mais o que é padrão de espiritualidade. Agora, o homem que perdeu o contato, perdeu o domínio sobre a natureza, perdeu, como fala? Perdeu os padrões de uma convivência com outros homens e que foi totalmente desligado de Deus, ele é restaurado nesse ser perfeito que morre ainda perfeito, levando o pecado de todo mundo, mas ainda assim sem pecado, né? Sem ter cometido pecado. Isso é incrível, isso é incrível. E ainda assim,
E olha como Deus é completo, mas ainda assim, para que você possa entender tudo isso, não é apenas lendo a história desse homem que você vai conseguir. Você vai precisar... Tá bem engraçado, Rodrigo. Você vai precisar, nós precisaremos da ação desse mesmo Deus, agora nessa essência espiritual do Espírito Santo, para convencer o homem disso. Porque Paulo conhecia a história, ele não era alguém que não era instruído, ele conhecia a história, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que ainda assim, pelo seu conhecimento, um homem não poderia ser convencido. Por isso, a sabedoria que é compartilhada através das escrituras, ela não é humana. Ela pode ter sido escrita por homens, ela pode ter sido organizada por homens, mas todo esse processo ele é feito debaixo da ação desse mesmo Deus, na pessoa do Espírito Santo. Vocês poderiam evangelizar alguém a partir apenas da natureza? Vocês conseguiriam trazer alguém para o reino de Deus falando apenas do ponto de vista da natureza? Não. Apenas não. Você Vocês pode partir dela. Ok. Vocês conseguiriam evangelizar alguém a partir de vocês mesmos, já que são imagem e semelhança de Deus? O que a gente precisa? Precisa da palavra, precisa dele falando e precisa transmitir isso. Então, todas as maneiras de revelação do Senhor, elas também têm um propósito específico, fazer com que o homem se renda a esse Deus criador, a esse Deus redentor e a esse Deus que se comunica, que é pessoal. E aqui a gente chega para a Escritura, que é realmente o nosso ponto de importância, né? A inspiração da palavra, ela é algo que a gente precisa se debruçar. A gente precisa saber. Alguém tem dúvidas sobre a inspiração da palavra? Como isso funcionou? Quais são as teorias levantadas a respeito disso? Não, ninguém tem? Como é que os homens chegaram a escrever a palavra e ela chegou até nós? Ninguém tem dúvida? Então tá bom, vou seguir. Manu. Manu, você tem dúvida, né? Fala comigo, Manu. Falei nada. Levantou a mão. Não foi? Não, era o meu mouse. Viajei. Eu? Era meu mouse que estava com a mão... Estava aparecendo com a mão levantada. Pois bem, então não vou falar de inspiração não. Se vocês já sabem, vamos seguir. Mas com as palavras de vocês, definam então o que é inspiração. O que vocês entendem por inspiração? Ai, meu Deus. Ninguém tem dúvida, agora tem que me responder. Enquanto isso, eu vou pegar uma meia aqui para colocar no pé. Tá ficando frio já. Tá frio mesmo. Vou morrer de calor aqui. Vai lá, Sil. Suzane, Águida, Manu. Águida, agora é a sua vez. Entro muda, sai falada. Eu tô vendo. Se eu fosse o professor, eu intimaria ou a Manu ou a Suzane. Eu só não consigo fazer isso porque o online me permite que elas se escondam. Mas a gente vai voltar presencial, eu quero só ver. Amém, glória. Ai, Jesus. Eu tô aguardando, tá, gente? Uma definição só de inspiração. Vai, Rodrigo. O Rodrigo tá ali só calculando, fazendo um rap ali. Vai, Rodrigo.
Ai, eita, irmã, isso é difícil, hein? Falar sobre inspiração. Mas, ó, o pouco que estudei a respeito, inspiração tem a ver com Deus soprar, no sentido de que ele comunicou a sua verdade a homens pecadores, ele inspirou esses homens, soprou esses homens ao seu conhecimento, a sua sabedoria, para que eles pudessem registrar isso nos pergaminhos. Então, basicamente, bem de maneira assim, bem resumida e grosseira, é isso aí. Pelo menos é o que eu acredito. Mais alguém? Assim, pelo que eu entendi, eu até li um texto faz um tempo sobre isso, mesmo quando os homens tinham determinado tipo de ação, por exemplo, que a gente fala assim, a escritura é inspirada. Mas são ações de homem, mas homens que estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo, com um propósito único de compor aí a escritura, né? As histórias que compõem a escritura. Que às vezes parece que, sei lá, mas são ações de homens, mas ações que estavam direcionadas pelo Espírito Santo, mais ou menos isso. Não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Eu acredito que o ponto principal é esse que a Silvana e o Rodrigo levantaram. A questão do poder de Deus, né? O mesmo poder de Deus, o mesmo que fez o haja no princípio de todas as coisas, o mesmo que encarnou, o mesmo que falou, como diz Hebreus, né? Começou falando pelos profetas e nos últimos dias se revelou pelo seu Filho. Acreditar nesse poder dele em comunicar sua vontade aos homens e esses homens transcreverem a sua vontade. E não só de transcrever a vontade de Deus, mas também de manter ela firme até hoje. Acreditar que o que nós temos hoje, mesmo não tendo os originais, todas as cópias que foram feitas foram providência divina para manter ela da mesma forma como foi feita no princípio. Como Deus inspirou os profetas e os apóstolos a fazerem, a escreverem, a manterem a palavra dele. Então, a inspiração ela começa em Deus falando e termina em Deus mantendo a sua palavra até os dias de hoje. Rafa, um adendo aí interessante, se você me permite, também entender que essa inspiração ela foi encerrada. Sim. E a atuação do Espírito hoje seria iluminação, né, para que possamos compreender a palavra, mas a inspiração foi encerrada, uma vez que o cano foi fechado, né? Ok. Bom, eu vou falar ainda assim de inspiração, tá? Acho importante a gente saber disso. A palavra ela não tem interesse em dizer como é a forma pelo qual o Espírito Santo inspira as pessoas. A gente sabe que em 2 Timóteo 3,16, por exemplo, que toda palavra era divinamente inspirada. Mas como isso acontece, a gente não sabe. Porém, a gente tem várias teorias, eu vou trazer 4 delas e vou trazer não apenas o que elas são, mas vou trazer qual que é a avaliação que a teologia reformada faz a respeito delas, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês também poderem enxergar aqui. Ó, a primeira teoria é a teoria neo-ortodoxa. O que essa teoria fala? De maneira mais sucinta, a teoria neo-ortodoxa ela fala que Deus, como um ser transcendente, ele só vai se comunicar com as pessoas de uma maneira transcendente também, como, por exemplo, fez através de Jesus Cristo. Então, se ele não fizer de uma forma assim, ele não é revelação, né? Essa teoria, ela começou, eu vou destacar aqui onde eu estou lendo, tá? Essa teoria, ela nasceu no começo do século XX, em parte como reação ao desrespeito liberalista com a autoridade divina, e 2 seus principais proponentes são Karl Barth e Emil Brunner. Se quiser ler sobre eles, fique à vontade, mas não é obrigado, não.
Uma diferença importante entre a neo-ortodoxia e os evangélicos é que, enquanto estes afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, nós evangélicos entendemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, como Karl Barth falava, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A neo-ortodoxia diz que a Bíblia é testemunha da palavra de Deus. Então, à medida que as pessoas dos tempos bíblicos passaram por experiências com Deus, elas registraram os seus encontros com ele da melhor maneira possível, mas por serem criaturas limitadas, algumas vezes seus relatos continham paradoxos e erros. Ainda assim, suas descrições ajudam outros a ter uma melhor compreensão de Deus. E à medida que outros têm suas primeiras experiências com Deus, mediante esses relatos, eles tornam-se novamente a palavra de Deus. Entendeu? Então, tipo assim, a palavra do Senhor ela vai continuar viva enquanto pessoas tiverem experiência com ele, vivendo e registrando, né? Dá margem para essa leitura. Qual que é a avaliação que nós fazemos a respeito disso? A neortodoxia é louvável pela visão superior que ela tem de Deus. Deus realmente é transcendente. Entretanto, a Bíblia é mais que uma testemunha da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, conforme ela testifica em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Anota e vocês leem em seguida, depois, né? A Bíblia afirma que, à medida que Deus foi se revelando, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo registraram a sua mensagem. 2 Pedro 1, 20 e 21. Isso foi possível pois Deus adaptou-se à compreensão limitada das pessoas. Adaptar não significa se sujeitar, significa a inspirar as pessoas dentro do contexto cultural delas. Então, quando a gente tem João escrevendo as cartas para as igrejas da Ásia, ou escrevendo o registro de Apocalipse, além das questões criptográficas, né, que precisava ser uma mensagem codificada para a compreensão apenas da igreja, também diz respeito à limitação visual dele. Pensem que, se Deus quisesse comunicar, melhor, escrever a sua Bíblia no nosso tempo, ele utilizaria, dentro do nosso contexto, uma linguagem que tivesse a ver com aquilo que nós estamos inseridos. Compreendem? Basicamente é isso. A neortodoxia falha porque ela não oferece uma explicação adequada para todas as evidências bíblicas. Então, essa é uma teoria. A outra teoria é a teoria do ditado, que ela é clara, ela é autoexplicativa. Como o próprio termo deixa claro, sugere que Deus simplesmente ditou a Bíblia para escribas humanos. Deus escolheu certos indivíduos e lhes deu exatamente as palavras que ele queria. Esses escritores escreveram apenas o que Deus ditou para eles. Essa teoria ela não aparece em muitos escritos, mas é bastante comum em certos meios do cristianismo conservador. Qual que é a avaliação que fazemos a respeito dela? As escrituras sugerem que, em algumas ocasiões, Deus pode ter comunicado a autores humanos uma mensagem de maneira precisa, palavra por palavra. Aqui tem alguns exemplos, como Jeremias e Apocalipse. Naquelas cartas para as igrejas é algo que nos fala de algo mais ditado mesmo. Mas outras vezes, ele permitiu que os escritores expressassem sua própria personalidade à medida que escreviam. Gálatas 1:6, 3:1, Filipenses 1, versos 3, 4 e 8. Ainda assim, o Espírito Santo certificou-se de que a obra completa comunicasse acuradamente a intenção de Deus. Por isso que a gente também estuda o contexto daquele autor, porque a maneira como ele escreve também diz muito a respeito do objetivo daquele texto, daquele livro, daquela carta, enfim, daquele salmo também. Vocês podem perceber que os salmos são visões diferentes a respeito do louvor ao Senhor, do sofrimento do povo e da ação de Deus. Você vê que um salmo de Davi é extremamente diferente do salmo de Asaf, e essas peculiaridades da palavra não falam sobre uma fragilidade de unidade da Bíblia. Pelo contrário, eles falam sobre um poder de multiforme sabedoria de Deus. Isso que é incrível. Assim, a teoria do ditado explica algumas evidências bíblicas, mas não todas. Então, essa aqui ela também não é muito boa para se crer. A teoria da inspiração limitada afirma que Deus inspirou os pensamentos dos autores bíblicos, mas não necessariamente as palavras que eles escolheram usar. Deus guiou os escritores à medida que eles escreviam,
mas deu-lhes liberdade de expressar os pensamentos divinos à sua própria maneira. Por causa dessa liberdade, os detalhes históricos contidos nos escritos podem conter erros. Entretanto, o Espírito Santo protegeu do erro as porções doutrinárias das Escrituras, guardando a mensagem divina da salvação. Qual que é a avaliação que a gente faz sobre essa teoria? Ela reconhece que as Escrituras contêm certas afirmações que são difíceis de conciliar, só que quando a gente parte desse princípio, a gente precisa se perguntar, será que admitir que a Bíblia possui erros é a melhor solução? A Bíblia dá grande ênfase a detalhes históricos. A argumentação de Paulo em Romanos 5, do verso 12 ao 21, por exemplo, leiam depois, tem como pré-requisito a crença na figura histórica de Adão. Então, se esse entendimento histórico não fosse colocado naquele texto, naquela mensagem, possivelmente a mensagem ela seria prejudicada. Mas o Senhor é tão poderoso na maneira como ele organiza e cuida da sua mensagem, que história e revelação doutrinária, elas caminham juntas. Isso é incrível. Por isso que a visão bíblica ela não parte de pequenas narrativas. Eu acho que já falei isso para vocês também. É aquele guarda-chuva grandão. Dentro daqueles pequenos assuntos, eles fazem parte de uma narrativa maior, que é a história de Deus. Então, ele é responsável na sua história. Não vai deixar pontas soltas como um romance humano. Não, tudo se liga, tudo é costuradinho assim. Depois eu vou mandar para vocês um gráfico de um designer que fez um arco-íris cruzando todas as referências bíblicas. É incrível que a maneira visual que ele chegou para mostrar que a Bíblia ela não tem erro de modo geral, né? Então, tem vários outros exemplos que aqui o texto dá. Eu posso mandar para vocês depois esse PDF. Só me lembrem, tá? Porque eu vou esquecer, vocês sabem disso. E aí nós chegamos na teoria da inspiração verbal plenária. Teoria da inspiração verbal plenária. Como as outras teorias, a teoria da inspiração verbal plenária afirma que o Espírito Santo interagiu com os autores humanos a fim de produzir o texto bíblico. As palavras verbal e plenária descrevem o significado específico que essa teoria dá à inspiração. Verbal refere-se... Cadê? Perdão. Verbal refere-se às palavras das Escrituras. Inspiração verbal significa que a inspiração de Deus estende-se a cada palavra escolhida pelo autor, mas não é o mesmo que a teoria do ditado. Os autores poderiam ter escolhido outras palavras e, com frequência, Deus permitiu que eles expressassem sua própria personalidade enquanto escreviam. Mas o Espírito Santo guiou o processo de modo que o produto final transmitisse fielmente o significado desejado por Deus. E plenária significa que ela é cheia, é de plena mesmo. Cheia ou completa. Então, a inspiração plenária afirma que a inspiração de Deus estende-se por todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Deus guiou os autores, tanto quando eles registravam detalhes históricos, quanto nas ocasiões em que eles discutiam questões doutrinárias. Logo, a inspiração verbal plenária, portanto, afirma que Deus inspirou toda a Bíblia. E não só a Bíblia, mas a maneira como ela chega até nós. Então, por isso que ela parece lidar melhor com as evidências bíblicas, porque ela reconhece o elemento humano nas Escrituras e admite que diferentes autores escreveram de diferentes formas, mas ela também afirma que o Espírito Santo é, na verdade, o autor final da Bíblia. O Espírito impulsionou os autores humanos a comunicarem a mensagem divina de amor e salvação para um mundo que precisava desesperadamente dela. Ou seja, não fica nenhuma ponta solta, porque Deus cuidou de tudo, mesmo usando maneiras diferentes. Ok? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, manda depois para mim. Compreendem, então, os textos que vocês leram depois, que vocês leram durante a semana, eles também evidenciavam essas características, não apenas do texto de 2 Coríntios, do 6 ao verso, 1 Coríntios 2, do verso 6 ao 16.
eles falam, eles evidenciam o Espírito Santo, eles evidenciam o cuidado do Senhor, eles evidenciam que o conhecimento dessa escritura não é subjugado à humanidade, mas ele se aposta das questões humanas para poder comunicar. Então, quando a gente fala sobre esse Deus que se revela através da teologia, a gente está falando desse cuidado de Deus em manter o seu povo unido por uma só palavra, por uma só fé, por um só batismo, por um só Espírito. Por quê? Porque é o Espírito autor de todas as coisas, né? A gente tem, de fato, um contexto de pluralidade de denominações, de comunidades cristãs, isso é verdade, mas fica para vocês pensarem quais dessas comunidades elas prevalecem no seu ensino doutrinário igual ao que a Bíblia fala, né? A gente tem várias igrejas dentro do Novo Testamento também, mas mesmo e vocês percebam que para cada igreja não existem questões de desobediência, existem questões de elogio, existem questões de doutrina que precisam ser recalibradas, mas não existe uma condenação por essa igreja existir, por essa igreja ser diferente da outra. Existe por ela não buscar o mesmo entendimento, o mesmo espírito, a mesma fé. Nessa desvirtuação, elas são condenadas, elas são julgadas e são apontadas. Mas o fato delas existirem não é condenável. Primeiro, porque é esse fator de comunicação, expansão do reino. Segundo, porque ainda assim o Senhor tem uma preservação diversificada a respeito da sua mensagem. Não é com a essência alterada, não é com a essência pervertida, mas diversificada. Por isso que quando uma das primeiras aulas que a gente teve na nossa congregação, eu falei sobre a diferença entre unidade e uniformidade. A palavra ela não nos instiga à uniformidade, ela nos instiga à unidade. E essa unidade é baseada num espírito que cuidou da palavra do começo ao fim. Ok? Vamos orar para encerrar, então? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, no grupo, seja lá onde for. Me lembre de mandar esse arquivo para vocês, se vocês tiverem interesse, tá? E eu vou deixar a aula também gravada e vou subir no YouTube também para vocês terem acesso e quem perdeu a aula também poder assistir depois, tá bom? Fala, Rafa. A de semana passada o Vini não subiu. Não. Para subir junto. Tá, vou ver. Ele gravou? Vocês lembram se ele gravou? Ele gravou. Tá, vou pedir para ele subir então. Falou para esperar, porque ele estava com uns problemas com o pai e que ele ia ver ontem. Mas aí eu acho que não deu para ele ver isso, mas eu tinha cobrado. Eu vou pedir para ele mandar para mim então o arquivo, daí eu subo os dois de uma vez, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar? Amém. Santo Deus gracioso que cuida da tua palavra sendo ministrada ao nosso coração. Nós queremos agradecer ao Senhor porque desde quando os acontecimentos aconteceram até esse evangelho chegar ao nosso ouvido e transformar a nossa existência, o teu Espírito Santo esteve presente em toda essa história. Nós queremos agradecer, Senhor, aos homens que foram envolvidos não apenas nos acontecimentos em si, mas no registro deles, na maneira como eles contaram e transmitiram, para que hoje nós pudéssemos, por exemplo, celebrar a ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós estamos dando continuidade a isso e a nossa oração é para que cada irmão que está aqui nessa aula e que vai acompanhar através do YouTube possa dar continuidade também aos seus filhos, aos seus conhecidos, às comunidades que lhes forem confiadas, enfim, que nós possamos perpetuar, ó Deus, essa doutrina de providência que existe na tua palavra sendo transmitida ao teu povo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Provavelmente eu esteja com vocês domingo que vem, tá bom? Tchau.